Graça e paz. Lucas capítulo 22. Se puder ficar de pé, à medida que for encontrando, quem puder. Versículo 1. Lucas 22, versículo 1 diz assim: A festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, estava se aproximando, e o chefe dos sacerdotes e mestre da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia, tinha grande receio do povo. Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, o qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a ceiamos juntos. E eles lhe perguntaram: Onde deseja que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: Ao entrardes na cidade, encontrarei um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa: O mestre manda indagar-te: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos, e seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhe havia predito, e prepararam a Páscoa. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque nós reconhecemos que o Senhor está no nosso meio. Nós ouvimos, nós vemos, Senhor, os sinais da sua presença no nosso meio, Deus. De como o Senhor tem edificado uma obra gloriosa, Senhor. E essa obra passa por nós, mas o fim não somos nós. O fim é voltar para o Senhor em glória, em louvor e honra ao teu nome, Pai. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nós, através de nós. Pai, nós te agradecemos porque nós sabemos que a obra é sua, a palavra é sua, tudo é seu. É o Senhor que sustenta, Deus, a sua igreja, é o Senhor que nos sustenta. Pai, neste momento, assim como o Senhor tem falado aos nossos corações de diversas formas, que o Senhor venha sobre nós, venha sobre a nossa mente, sobre os nossos ouvidos, nosso coração, Senhor. Nós estamos diante da sua palavra, Deus. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, conduz-nos em direção à revelação da tua palavra. Não palavra de sabedoria humana, Senhor, mas a revelação da tua palavra, que é poderosa o suficiente para nos transformar, que é poderosa o suficiente, Deus, para mudar os nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Submetemos a nossa vontade, submetemos o nosso coração a ti, Senhor, nesse momento, e pedimos para que o Senhor venha sobre nós, Deus, através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Esse é um texto que a gente conhece bastante, né? Principalmente quando se trata da Páscoa, da festa, a gente sempre lembra desses últimos momentos de Jesus aqui e de como Deus foi escrevendo a história e como a história foi se cumprindo aqui na vida de Jesus. Mas aqui, nesse texto que nós lemos, existem algumas questões que eu gostaria que nós nos atêssemos hoje para a gente refletir a respeito delas. Amém? Primeiro, o texto começa falando sobre a Páscoa. Só que tem um fato aqui muito curioso. Jesus, qual que é a posição de Jesus? Todo mundo sabia que tinha chegado o momento da Páscoa e precisava festejar, precisava celebrar a Páscoa. E o que Jesus faz? Quando chega esse momento, Jesus direciona os discípulos a realizarem algo para ele. O que Jesus mandou os discípulos fazerem? Vocês sabem que eu gosto de ficar fazendo pergunta. Não vai mudar hoje, gente. É o costume, né? Versículo 7. O que diz no versículo 7? Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a ceemos juntos. Se coloque no lugar dos discípulos. Se Jesus chegasse para você e falar: olha, realize tal tarefa para mim, o que você iria pensar? Se Jesus chegasse para você e pedisse para você fazer algo para ele, o que você faria?
Rainara ia ficar nervosa, mas ia fazer, né? Com certeza. É a nossa resposta natural. Poxa, Jesus está pedindo para mim fazer, para eu fazer algo. Não, então eu vou fazer. Não é qualquer pessoa. Jesus está pedindo a minha ajuda para realizar algo para ele. E com os discípulos aqui não foi diferente. Jesus chegou para eles e falou: Olha, prepara um lugar para mim. O que os discípulos acharam? Não, eu vou fazer a tarefa, então pode deixar comigo. Ainda mais se tratando de Pedro e João, né? Ainda mais se tratando deles, eles iam virar até uma disputa para ver quem chegar primeiro no lugar para começar a organizar as coisas. E assim eles o fizeram. Versículo 9, vamos ler juntos. E eles lhes perguntaram, eles os discípulos, né? Onde desejas que a preparemos? Os discípulos, eles queriam só um lugar. Para Jesus, me fala o lugar que pode deixar comigo que eu preparo. Mas, para surpresa dos discípulos, Jesus já tinha preparado tudo. O único, a única tarefa que os discípulos tinham que fazer era obedecer a Jesus. Eles não precisavam, eles só encontrar o lugar, a pessoa, porque já estava tudo preparado. Eles não iam preparar as coisas, porque Jesus já tinha preparado todas as coisas. Então, o desafio dos discípulos aqui era acreditar que Jesus já tinha preparado todas as coisas. E é um desafio que permeia o nosso coração, não sei o seu, mas permeia o meu. Nós temos a dificuldade, às vezes, em acreditar que Jesus já preparou todas as coisas. Você crê que Jesus preparou todas as coisas para a gente congregar? Ele já preparou todas as coisas. Você crê que Jesus já preparou todas as coisas que você e eu, que nós precisamos para viver? Amém? O amém agora foi mais fraco, gente. Porque nós temos uma tendência de querer ajudar Jesus. E às vezes é de boa vontade, não é de má vontade. Mas nós precisamos descansar, em ter paz, que Ele já preparou todas as coisas. Ainda que não pareça, Ele já preparou todas as coisas. O nosso desafio, assim como o dos discípulos, era acreditar nas palavras de Jesus. É acreditar que Ele não só preparou todas as coisas, mas a palavra dele é suficiente. Falou, segundo a palavra de Jesus, eu vou em direção à tarefa que Ele me mandou fazer, porque Ele já preparou todas as coisas. Então eu não preciso me esforçar para realizar algo novo. Eu preciso entender o que Ele falou. E mais do que isso, eu preciso crer. Não basta só entender. Amém? Vamos continuar o texto, versículo 10. Eles perguntaram no versículo 9 onde que Jesus queria que eles realizassem os preparativos para a Páscoa. No versículo 10, Jesus respondeu: Ao que ele lhes orientou: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Versículo 11: E comunicareis ao proprietário da casa: O mestre manda indagar-te onde é o salão de hóspede no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos. Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhe havia pedido e prepararam a Páscoa. Ou seja, eles só precisavam obedecer o que Jesus tinha falado, porque ele já tinha preparado todas as coisas. Vamos continuar a leitura no versículo 14. Diz assim: Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da hora do meu sofrimento, pois vos afirmo que não a comereis novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: Tomai do cálice e partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Gente, imagina os discípulos ouvindo isso. Sejamos sinceros. Os discípulos entenderam o que Jesus estava fazendo aqui? Não. Porque eles queriam realizar a tarefa. E o desejo deles eram legítimos, porque eles, poxa, já tinha mais de 3 anos caminhando com o mestre.
Então, tudo que eles queriam era satisfazer a vontade de Cristo. E assim eles tentaram fazer. Mas Jesus prepara todas as coisas e Jesus está ensinando uma coisa muito mais profunda para os discípulos. Que era necessário eles acreditar em sua palavra e que algo extraordinário estava acontecendo. Eu fico pensando nos discípulos, eu fico às vezes falando, nossa gente, e nós somos assim, né? Nós temos essa dificuldade. Mas os discípulos não entendem o que Jesus estava fazendo. Era algo tão profundo, que eles não têm dimensão do que estava acontecendo. O mundo estava sendo mudado, a história da humanidade estava sendo alterada e eles não têm dimensão do que está acontecendo. Tanto é, qual que é a preocupação dos discípulos? Jesus aqui, ó, ceiou com eles, partiu o pão, falou, olha, agora vocês não vão beber mais esse cálice até que venha o reino de Deus. Você acha que os discípulos estavam entendendo alguma coisa, gente? Não. A prova disso é que eles estavam preocupados com questões muito secundárias. Versículo. Vamos ler o versículo 19. Vamos continuar a leitura. Versículo 19. Tomando um pão, havendo dado graça, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: Isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: Este é o cálice, significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, certamente, conforme está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. A partir de então, começaram a questionar entre si quem seria dentre eles o que haveria de fazer isto. Qual que era a preocupação dos discípulos? Será que é eu? Jesus amado, não acredito, passei esse tempo todo, larguei minha família, larguei minha profissão. Será que é eu? E ninguém tomava atitude, né? Nem Pedro nesse momento, como de costume. Mas você vê que a preocupação do discípulo era com algo momentâneo. Jesus estava fazendo algo absolutamente extraordinário. E os discípulos estavam preocupados. Meu Deus, será que eu não acredito que eu passei esse tempo todo com ele para chegar aqui e ser eu que vou traí-lo? Aí, não o bastante, olha o versículo 24. Além dessa preocupação de quem iria trair, olha a outra preocupação dos discípulos. Versículo 24. E surgiu também uma discussão entre eles acerca acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Gente, o mundo estava sendo transformado, a rota do universo estava sendo alterada. E os discípulos estavam preocupados com, não, eu vou ser o maior, eu vou ser o primeiro. Eles não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Mas graças a Deus que Jesus é paciente, não é? Ele fora com os discípulos, também é com a gente, né? Aleluia por isso. Porque olha que Jesus, pacientemente explicando para os discípulos no versículo 25. Mas Jesus lhe ponderou: os reis das nações são o senhor delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como quem serve. Porquanto, quem é o maior, o que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como o Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentarei em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Aí Jesus pacientemente responde para eles, fala, olha, não cabe essa briga agora para saber quem é o maior ou quem é o menor, quem vai chegar primeiro, quem que vai trair, não cabe. Existe uma vida muito mais excelente. E era isso que ele estava estabelecendo nesse momento. Só que acabou por aí com os discípulos a história. Aí quem que surge na história? O Pedro. O sábio Pedro. E Jesus, o que Jesus fala para Pedro? Versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote.
Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conhece. Aí, mais uma vez, os discípulos não estão entendendo nada, aqui particularmente com Pedro. Mas esse momento, todas as coisas estavam sendo preparadas para o sacrifício de Jesus. Ele era o Cordeiro Pascal e estava tudo certo. Mesmo acontecendo esse turbilhões de coisas, estava tudo certo. Jesus sabia que isso deveria se cumprir, era a palavra de Cristo se cumprindo. Só que a dificuldade dos discípulos era acreditar na palavra. E não sei com vocês, mas comigo às vezes é assim. A minha dificuldade é acreditar na palavra. E nós corremos o risco de caminhar, às vezes não acreditando na palavra, de que ele preparou todas as coisas, de que a palavra dele é suficiente, ainda que a palavra dele contrarie a minha. Ainda que a palavra dele contrarie a minha vontade, a palavra de Jesus é suficiente. O desafio dos discípulos aqui era de recordar, não somente recordar das palavras que Jesus já havia ensinado para eles. Tudo que eles estão vivendo aqui nesse momento, Jesus já havia falado todas as coisas, inclusive para o Pedro. Falou: Pedro, toma cuidado, meu amigo. Jesus falou: olha, eu sou o Cordeiro Pascal. É necessário que eu vá para Jerusalém, lá eu sofro aflições, vão me perseguir, está tudo certo. E quando Jesus explicava isso para os discípulos eles não entendiam. Tanto é que Pedro, vamos ler lá, melhor. Mateus 16. Quando Jesus começa a ensinar diretamente para os discípulos que era necessário que eles passassem tudo isso que nós lemos. Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, versículo 21. Diz assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos. Então, Jesus estava ensinando diretamente para eles. Ele já havia falado sobre esse assunto em outros momentos, mas não diretamente para os discípulos. Jesus passou a ensinar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, do chefe dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a de Deus, mas sim a dos homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e acompanhe. E ele continua ensinando. Primeiro momento que Jesus dirige para os discípulos esse ensino diretamente para os discípulos, que era necessário que ele se sacrificasse. Qual foi a atitude dos discípulos? Certamente eles não entenderam. Aí Pedro, nesse momento aqui, ele toma a iniciativa, né? Por quê? Porque dá a entender que eles não entendem a profundidade daquilo que eles estavam vivendo. Mas era maravilhoso estar com Jesus. Imagina você caminhando com Jesus. Os discípulos falaram: não, agora eu acho que agora ele vai restaurar o reino de Israel. Não, esse Jesus é da hora demais. Então, o coração dos discípulos, eles estavam em coisas terrenas. Só que Jesus estava construindo algo muito mais excelente. Ele era o Cordeiro Pascal e precisava sacrificar para ele inaugurar uma nova vida. E essa nova vida é pautada não segundo os nossos atos, mas segundo o ato de Jesus na cruz. Aí o que nós precisamos fazer, assim como os discípulos? Crer em sua palavra e entender que a palavra dele é suficiente. Os discípulos, nesse momento, eles tiveram dificuldade em entender que a palavra de Jesus era suficiente. Vamos voltar lá para Lucas 22, versículo 37. Aí, mais uma vez, aqui, Jesus vai reafirmar o que ele havia ensinado para os discípulos. Lucas 22, 37. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Sim,
o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Então, todas as coisas, tudo aquilo que foi profetizado pelos profetas, tudo aquilo que foi construído na história da redenção, tem como seu ápice esse momento aqui com Cristo. E os discípulos estavam ali, vivendo esse turbilhões de coisas, estavam com dificuldade em entender o quão profundo era aquele momento. Mas existe duas coisas, observando o texto aqui e os textos seguintes, que nós podemos aprender com os discípulos. Para isso, vamos avançar um pouco no texto. Capítulo 23, o versículo 49. Jesus já tinha sido crucificado e estava acontecendo, ele também já estava naquele período de ressurreição. Versículo 49. No entanto, todos aqueles que conheciam, inclusive as mulheres, que haviam seguido desde a Galileia, permaneceram, ainda que a certa distância, observando atentamente esses fatos. Versículo 54. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Então Jesus, estava acontecendo toda aquela história que nós conhecemos, e as mulheres ficaram de longe, assim como alguns discípulos. Pedro, um deles, ficou à distância, acompanhando tudo o que estava acontecendo. E tudo que Jesus tinha falado estava se cumprindo. Mas qual que era a preocupação aqui dos discípulos? Era de cumprir a tradição. Porque, de alguma forma, eles estavam com dificuldade em entender que Jesus, de fato, ia ressuscitar. E, assim, as mulheres tentaram fazer. Cumprir a tradição, aí elas vão em direção ao túmulo de Jesus. Vamos ler o capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que havia preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhe questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. Então, tudo que Jesus havia prevenido para eles na Galileia, que foi exatamente aquele texto que nós lemos quando Pedro chama Jesus de lado, estava se cumprindo. E aqui os anjos lembram as mulheres, falam: olha, não se preocupe, ele não está aqui, mas tudo vai bem, tudo está se cumprindo. A palavra, todas as palavras que ele disse, tudo que ele ensinou, todas as profecias em direção a Jesus, tudo está se cumprindo. Não se preocupe. E o que as mulheres fizeram? Elas foram contar para os discípulos. E os discípulos acreditaram? Não. Vamos continuar. Versículo 7. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Os anjos estavam lembrando as mulheres da palavra de Jesus. Então se lembraram das palavras de Jesus, as mulheres. E ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhe acontecera aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais com elas estavam. Entretanto, eles não acreditavam nelas. As palavras daquelas mulheres lhe pareciam um delírio. Gente, mas Jesus não tinha ensinado? Se Jesus tinha ensinado para os discípulos, para os apóstolos, diretamente, que era necessário que ele sacrificasse, que ele morresse, que ele ressuscitasse, qual que era a dificuldade dos discípulos em crer nas palavras de Jesus? E mais, falou: olha, essas mulheres são dignas de crédito, estão aqui com a gente, quanto tempo? Tem mãe de apóstolo aqui com a gente.
Os discípulos têm dificuldade, inclusive, de acreditar no testemunho delas. E aqui tem uma coisa que nós precisamos aprender. Os discípulos, eles não acreditaram por incredulidade. Essa incredulidade, ela certamente ela é ocasionada aqui por tudo que está acontecendo. Então, eles têm dificuldade em gerir tudo aquilo que está acontecendo. Mas existia uma incredulidade no coração dos discípulos. E nós, frente à palavra de Jesus, nós precisamos ter fé em saber que Ele já preparou todas as coisas. Inclusive para esse momento, Jesus já tinha preparado todas as coisas, assim como Ele tinha preparado lá na Páscoa. Tudo ia de acordo com a palavra de Cristo. Tudo ia de acordo com as profecias e tudo aquilo que Ele ensinou. E os discípulos têm dificuldade em acreditar nisso, a ponto de não reconhecer a presença de Jesus. Imagina você caminhar com Jesus durante tanto tempo, escutar toda a história, tudo se cumprindo, e depois se cumprir, Jesus vai adiante de você e de mim, e nós temos dificuldade em acreditar que Ele está presente. Imagina a dificuldade que permeava o coração dos discípulos. E para entender isso, vamos continuar lendo. Vamos até o 24. Tá bom? Versículo 13, 24, 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, 2 discípulos, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocava ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleópatas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhes explanar: ora, o que ocorreu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como o chefe dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo que os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, explicou-lhe a seu respeito o que a seu respeito constava em toda a Escritura. E Jesus vai de encontro aos discípulos, ele começa a aparecer, ele aparece às mulheres, aparece a esses discípulos no caminho para Emaús. E Jesus, ele faz um trabalho de reevangelização. Ele começa aqui com esses discípulos no caminho de Emaús a contar a história toda de novo, porque eles estavam com dificuldade em acreditar que de fato ele ressuscitou. E Jesus começa a expor todas as escrituras a partir de Moisés. Versículo 28, vamos continuar. Ao que se aproximaram do povoado para qual se dirigiam, Jesus fez com que quem ia continuar a caminhada seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava reclinado ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Então, ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Olha que incrível. Então, depois que Jesus
foi ao encontro dos discípulos, explicou a história da redenção para eles. Qual que é o momento que os olhos dos discípulos foram abertos? Quando ele parte o pão. Toda a palavra estava se cumprindo. Tudo que ele falou, tudo que os profetas profetizaram estava se cumprindo. E a dificuldade dos discípulos, ela foi sanada quando? Quando ele partiu o pão. E isso aqui, nós precisamos aprender com isso. O que o pão fala? O que nós já aprendemos tanto? O que o partir do pão fala? Sobre repartir. A mesa não é lugar de repartir? A mesa não é lugar de comunhão? No lugar de comunhão é que nós temos revelação de quem Jesus é. Às vezes, nós podemos ser exposto à Escritura, à história, e nada mudar no nosso coração. Isso é maravilhoso, ser exposto à Escritura, maravilhoso. Mas só há uma transformação evidente em nós quando nós sentamos à mesa. Porque a mesa é o lugar de comunhão. Lembra do apóstolo João? O que o apóstolo João fala sobre comunhão? Lá em 1 João, logo nos primeiros versículos. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho e com o Espírito. Aí ele falou, olha, essas coisas nós escrevemos para que vocês tenham a alegria de vocês seja completa, para que vocês vivam o que nós estamos vivendo. E a nossa comunhão é com o Pai. A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, com o Espírito. E essa comunhão ela é evidente no corpo de Cristo. Então, quando nós nos reunimos, nós precisamos evidenciar essa comunhão que nós já temos. E quando nós evidenciamos essa comunhão que nós já temos, nossos olhos eles são abertos. Quantas vezes nós somos restaurados por estar perto de pessoas? Quantas vezes nós somos restaurados e animados e temos o coração aquecido por estar no grupo pequeno, por exemplo? Ou para participar de um ministério, ou por estar reunido com as pessoas. Então aqui nós precisamos entender com os discípulos isso. Lugar de comunhão com Cristo é o lugar onde nossos olhos são abertos. Então nós precisamos nos aplicar à comunhão. Mas olha o que diz no versículo 32. E questionaram entre si, os discípulos, os dois, porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com ele. Aí eles continuam. Existe aqui uma demonstração de afeição por parte dos discípulos, não existe? O coração deles foram aquecidos. Quando Jesus explicou para ele a Escritura, a história da redenção. Mas você vê que o coração aquecido não foi suficiente para tirar aquilo que atrapalhava eles de perceberem que Jesus estava com eles. E eles percebem isso no partir do pão, quando eles sentam à mesa com Cristo. E Cristo reparte o pão e os olhos deles são abertos. Então, nem sempre a afeição, ter o coração aquecido, isso é maravilhoso, não é? Mas nem sempre isso vai nos levar a ter revelação de quem Jesus é. Ainda que isso seja muito bom. A afeição, a sensação, ela é importante, mas ela não é tudo. Porque às vezes nós vamos precisar sentar na mesa, partir do pão com Cristo, partir do pão com os irmãos, para viver essa fé madura. Aí essa fé madura, que é de partilhar, de compartilhar, ela faz com que nossos olhos sejam abertos. Amém? Vamos continuar. Agora, o versículo 36. Versículo 36 diz assim: E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou. Paz seja convosco. Agora, para mais discípulos. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivesse vendo um espírito. Todavia lhes exortou: Porventura estáis apavorado? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e os meus pés, e vede, sou eu mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebei que eu tenho. E havendo dito isso, passou a mostrar-lhe as mãos e os pés.
e tão repletos de alegria e surpresa estavam que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhe pediu: tendes aqui algo para comer? E eles lhes ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Em seguida, Jesus lhe explicou: são essas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumpra tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Você vê que aqui Jesus, ele reafirma o que ele já tinha ensinado. Mas aqui acontece algo diferente, com os discípulos, inclusive. Nesse momento, os discípulos tiveram dificuldade em acreditar? Sim ou não? Mais ou menos? Sim. Nesse momento, os discípulos não têm dificuldade. Porque algo acontece. E o Lucas, ele deixa registrado aqui. Olha o versículo 45. Então, se lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. De alguma forma, nesse momento, o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para que eles acreditassem em tudo que tinha acontecido e tudo que tinha cumprido. E a postura dos discípulos muda completamente, porque ela deixa de ser uma postura de incredulidade e passa a ser uma postura de obediência. Olha o que Jesus continuou ensinando, versículo 46. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de de todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas desses fatos. Eis que eu, sobre vós, envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que seja revestido de poder do alto. E agora, o que os discípulos fazem? Eles permanecem. E você vê também que a postura deles muda, porque não tem ninguém agora falando: não, Jesus, vem aqui. Não, Jesus, restaura todas as coisas. Não é para isso que o Senhor veio, para restaurar o reino de Israel. Você não vê nenhuma questão permeando o coração dos discípulos. Pelo contrário, você vê uma postura de obediência. Aí, nesse momento, eles mudam. O Senhor realiza aquela obra que ele desejava fazer no coração dos discípulos, a ponto deles permanecerem. E eles permaneceram até quando? Em Jerusalém? Até que a promessa se cumprisse. Então, aquela postura de incredulidade, ela muda radicalmente. Porque eles entenderam que é na mesa da comunhão, Jesus abriu os olhos de um discípulo. Eles entenderam que mesmo zelando pela tradição, Jesus foi ao encontro deles. Não foi isso que ele falou? Falou: olha, vai ferir o pastor. E as ovelhas vão se dispersar, mas tem de bom ânimo, eu vou ao encontro de vocês. E mesmo todo mundo se dispersando, Jesus foi ao encontro. Jesus foi ao encontro das mulheres, Jesus foi ao encontro dos discípulos, Jesus vai diretamente ao encontro de Pedro. E ele sai indo ao encontro dos discípulos, ensinando para ele que todas as coisas haviam se cumprido. E tudo que ele tinha falado havia se cumprido. Então, a dificuldade dos discípulos em crer na palavra aqui, ela muda radicalmente. Porque agora eles passam a ter uma postura de obediência. E eles esperam até que a promessa venha. E depois que a promessa vem, aí eles falam: não, agora sim, né, nós podemos ir. Porque a promessa se cumpriu. E continuando para encerrar o capítulo, versículo 50. Nos últimos momentos de Jesus na terra, tendo levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença dele, sendo levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniram-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus e esperando, obedecendo, até que a promessa se cumprisse. Então, o que nós precisamos aprender com os discípulos? É que a palavra dele é suficiente. Ainda que a incredulidade permeie o nosso coração, nós só seremos curados na mesa da comunhão. Se nós não tivermos comunhão com o Pai, com o seu Filho, com o Espírito e com os irmãos,
o nosso coração, a incredulidade, ela naturalmente ela vai tomar o nosso coração. Mas é na mesa da comunhão, no partir do pão, quando a gente reparte, mesmo às vezes não querendo repartir, o Senhor nos obriga a repartir. E aí, nesse momento, nós entendemos. Aí, nesse momento, ele prevalece no nosso coração. Então, nesse momento, nós somos curados. Aí, nós entendemos que a palavra é suficiente. Amém? E outra coisa, que nós precisamos orar. Versículo 45, quando fala que o entendimento deles foram abertos para que eles compreendessem as Escrituras. Nós temos orar para que o nosso entendimento seja aberto. Senhor, todas as vezes que nós pararmos para ler a palavra, que essa seja a nossa oração. Fala, Senhor, abra o meu entendimento para que as letras transcendam a letra, para que o conhecimento transcenda o conhecimento e para que eu desfrute uma verdadeira revelação da Tua palavra. A palavra dita, ela é testificada no nosso coração quando nós vamos de encontro a ela. Então, tudo aquilo que é pregado aqui, nós precisamos ir de encontro para que aquilo cause no nosso coração o desejo que o Senhor deseja realizar em nós, para que isso cause a mudança. Nesses dias que é tão difícil, né, que nós vivemos, que é tudo muito para ontem, nós precisamos dar tempo para que a palavra assente ao nosso coração. Quanto tempo o Senhor tem falado conosco sobre comunhão? Ah, mas é muito tempo. Mas é o tempo que o Senhor desejar. Se Ele quiser falar mais 10 anos, Ele vai continuar falando. Mas nós precisamos dar tempo para que essas coisas assentem ao nosso coração. E mais do que isso, em direção. Em direção das pessoas, em direção da palavra. A nossa comunhão é com o Pai, com o Seu Filho e com o Espírito. E com os irmãos. Amém? Nós poderíamos acrescentar também. Mas uma coisa que eu tenho orado esses dias e pedido graça ao Senhor, sabe, para que a palavra dele seja suficiente. A palavra de Cristo, ela precisa ser suficiente para nós. Porque tudo que nós precisamos, ele já preparou. Assim como nós lemos lá no início. Ele não preparou todas as coisas na Páscoa. E assim é no reino de Deus, ele já preparou todas as coisas. Tudo que nós precisamos para congregar, o Senhor já preparou. Tudo que nós precisamos para viver, tudo que nós precisamos para realizar a vontade dele na nossa família, ele já preparou. No ministério, que não é nosso, é dele, mas ele chama a gente para ser co-participante com ele. Ele já preparou todas as coisas. Amém? E nós precisamos crer nessa suficiência da palavra. E para encerrar, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 1. O versículo é o versículo 4. 1 Coríntios, versículo 4. Diz assim: Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Portanto, o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual foste chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 7, diz assim, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguarda a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos falta algo, gente. Tudo que nós precisamos, nós já temos. Quando eu e a Rayana, a gente estava orando, né, ali, namorando também, e orando assim, com a intenção de casar, a gente já tinha decidido no nosso coração que a gente queria de fato casar, construir uma família. Aí foi bem numa época maravilhosa, né, Milu? A gente estava ali na mesma época. Tempo terrível, né, de pandemia. E eu lembro um dia que a gente estava namorando via Zoom. E aí foi bem no início da pandemia, assim, aquela coisa, né, tudo incerto. E nosso coração, ele já estava assim, a gente já tinha certeza que era isso mesmo. A gente queria, de fato, casar. Já era uma certeza no nosso coração. E bem no início da pandemia,
desculpa, bem no início do ano, né, foi em 2020, eu sempre busco assim no ano, eu fico orando, pedindo, Deus, eu preciso de uma palavra para nortear o ano. Eu sei que a palavra do Senhor ela se renova, né? E aí eu fico sempre buscando uma palavra para direcionar o ano, para eu entender algumas coisas. E nesse ano de 2020, o Senhor ministrou logo em janeiro essa palavra. Eu estava lendo Tiago, era Tiago capítulo 4, versículo 13. Diz assim: não precisa abrir. Agora prestai atenção, vós que aclamai. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano. Negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Na época eu não entendi, a gente sempre busca a palavra de esperança, de promessa, né? Aí na época eu não entendi, assim, mas o Senhor veio no meu coração e falou assim: olha, não importa como vai ser o amanhã, eu já estou lá. Aí na hora eu não entendi, mas o Senhor falou muito forte no meu coração: falou, olha, não importa como vai ser o amanhã, eu já estou lá. E eu até escrevi aqui, eu gosto de anotar, assim. Aí escrevi: não importa como vai ser o amanhã, Deus já está lá. E o nosso coração, a gente foi gerando aquilo, mesmo com toda aquela dificuldade. Aí eu lembro que nesse dia que a gente estava namorando via Zoom, aí a gente chorando assim, né, muito comovido com algumas coisas, né, pela dificuldade. E o Senhor nos lembrou disso, falou: olha, não importa como vai ser o amanhã, eu já estou lá. Aí naquele dia a gente tomou a decisão, falou: não, nós vamos noivar, nós vamos casar. E aí, passada aquela loucura toda, né, depois a gente noiva e a gente casa. E no casamento foi muito abençoador. A gente não tinha todas as pessoas que a gente queria devido ao momento, mas foi um tempo muito abençoador. Todas as pessoas que estavam lá, sem exceção de uma pessoa, tinha uma história com a gente. Pessoas que nos marcaram profundamente. Deus trouxe até o Rômulo, que foi uma pessoa que me marcou muito, o Rômulo. Muito, assim, muito mesmo. Rômulo me abençoou muito. Rômulo, Ciro, a Paty. E eles estavam lá, o Rômulo. E no casamento, né, a gente programa as coisas, né, mas o Senhor, a nossa oração era sempre: Senhor, que o Senhor seja honrado, né? Apesar da dificuldade, das limitações, nós não abrimos mão de uma coisa, da sua presença no nosso meio. Se o Senhor estiver conosco, qualquer dificuldade que a gente vai passar ou enfrentar, inclusive no momento da cerimônia, nós vamos passar. E a cerimônia aconteceu, né, foi muito bom, foi maravilhoso. E na hora de celebrar a ceia, o tio da Rayane, tio Leidesmar, ele é pastor, Leidmar, pastor nos Estados Unidos, ele veio ministrar o casamento. A gente queria honrar, porque é da família, e também queríamos honrar a Laura e o Reginaldo, né, que tem uma história incrível com a gente, como igreja. E estava programado só para os dois celebrarem, já é muita coisa, né? Dois pastores celebrando um casamento não é comum. E depois de toda a cerimônia, na hora da ceia, o Reginaldo me chamou mais a Rayane e falou: olha, posso chamar o Léo? Não, não bastava dois pastores, chama mais um. A gente, claro, o Léo é de casa, né? Aí o Reginaldo chamou o Léo. Não estava programado. E o Léo foi lá ministrar a ceia pra gente. E o Léo falou assim: olha, Rafael e Rayane, hoje eu estava orando em casa e o Senhor manda falar para vocês que o Pai está aqui. Eu não consigo descrever, gente, o que eu senti naquele momento. Eu não consigo descrever. Era como se nós tivéssemos sido abraçados por trás pelo Senhor. E naquele momento Deus nos lembrou, lá de 2020, né? Olha, não importa como vai ser o amanhã, eu já estou lá. Aí num momento tão importante para nós, para nossa vida, né, que é definir as nossas vidas, o Senhor estava nos lembrando, falou: olha, o Pai está aqui. A despeito de toda dificuldade, o Pai está aqui. Isso tem norteado o nosso coração, as nossas vidas, os sonhos, os desejos que existem no nosso coração como família. Essa é a nossa segurança. Falou: olha, o Senhor está lá. Ele estava em 2020, ele estava no casamento, ele está aqui em 2024, hoje,
Por acaso, são 6 anos de história, nossa história, são 6 anos de namoro, noivado, casamento. E a gente olha para trás e fala, nossa, Deus está aqui, assim como esteve lá e assim como Ele está lá. E tudo que nós precisamos para viver, o Senhor já providenciou. Então a dificuldade dos discípulos era acreditar na palavra dele. A nossa dificuldade às vezes vai ser essa, porque para a gente naquele momento foi difícil. Mas o Senhor, de forma graciosa, sempre nos lembra que Ele já preparou todas as coisas. Então tudo que nós precisamos, gente, para congregar, tudo que nós precisamos para viver, para conduzir a nossa família. Às vezes nós estamos vivendo um momento de dificuldade e a gente não consegue ter dimensão disso, porque o momento às vezes nos comprime e a gente tem dificuldade, mas o Senhor está lá, assim como Ele esteve lá atrás. E pensando em congregação, como Igreja Vida, o Senhor está aqui. Nós comemoramos 18 anos, lá no início Ele estava lá. E daqui anos à frente Ele também vai estar lá. Essa é a nossa segurança, acreditar na palavra dEle e saber que a palavra dEle é suficiente para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela forma gloriosa que o Senhor cuida de nós, pela forma gloriosa que a Sua palavra ela vai se cumprindo ao longo da história, e ela vai nos lembrando que existe um Deus soberano, um Deus que está além de todas as coisas, cuidando de todas as coisas, inclusive de nós, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque ao olhar para a Tua palavra, nós cremos, Senhor, que ela é suficiente. Ainda que haja dificuldades nos nossos corações, Deus, em certos momentos, em acreditar na suficiência da palavra, Deus, nós, Senhor, nós queremos nos lembrar, Senhor, das Suas palavras. Lembrar com esperança, Senhor, em saber que o Senhor é fiel para cumprir a Sua palavra. Palavras, Deus, que o Senhor direcionou à história da redenção, à igreja do Senhor. Todas as palavras que foram direcionadas à igreja, Senhor. Todas as palavras se cumpriram até aqui. Todas as palavras, Senhor, há de se cumprir em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que existe um plano soberano do Senhor de estabelecer a Sua vontade, Deus. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na suficiência da Sua palavra, Senhor. Nós não queremos acreditar em outro evangelho, porque o evangelho do Senhor é suficiente para nós. Ainda que a situação, às vezes, Senhor, deponha contra isso, nós, Senhor, queremos ousar em acreditar na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, acreditar que no lugar de comunhão, no partir do pão, aonde o Seu coração é exposto a nós e o nosso coração é exposto a Ti, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que nesse lugar é um lugar de cura, é um lugar de esperança, é um lugar de redenção, de perdão, ó Deus. Nós também cremos, Senhor, que o nosso entendimento, ele já foi aberto, Senhor, para que nós entendamos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Ó Senhor, vem sobre nós, Jesus. Traga sobre nós a revelação da Sua palavra, da suficiência do Evangelho, ó Deus. Em nome de Jesus, porque tudo que nós precisamos, Senhor, para congregar, para cumprir a Sua vontade, na nossa família, no nosso trabalho, no ministério, em todas as coisas, tudo já foi ordenado pelo Senhor, de eternidade em eternidade, tudo já foi ordenado de acordo com a Sua soberania, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Dai-nos dimensão, Deus, da Sua palavra. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, para que sempre ao se reunir em torno da Tua palavra, vida flua de nós, ó Deus, a ponto de nos transformar, a ponto de trazer salvação. Ó Deus, que nesse tempo, Senhor, ao visitar os nossos irmãos, que nós creiamos na suficiência do Evangelho, ó Deus, de que nós estamos indo, Senhor, para ministrar vida, para ministrar cura, para ministrar perdão, não a partir de nós, mas a partir do Senhor, ó Deus. Que nesse tempo haja restauração,
Que nesse tempo, Deus, haja perdão, em nome de Jesus. Haja, Deus, de fato, uma profunda comunhão no nosso meio, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, a esse lugar, a essas pessoas, em direção a essas pessoas que o Senhor já atraiu à Tua presença. O fato de nós estarmos lembrando dela, isso significa, Senhor, que o Senhor já atraiu essas pessoas à Tua presença, ó Deus. Materializa isso no nosso meio, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gere em nós ousadia, Senhor. Ousadia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Continue a gerar essa satisfação em nós, Senhor. Essa satisfação na Tua presença, satisfação na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Se houver escamas, Senhor, os nossos olhos, tira as escamas, Senhor. Tira, Senhor. Remove o véu da incredulidade que por vezes tenta permear o nosso coração, ó Deus. Remove o véu da religião, ó Deus, para que nós, como congregação, Senhor, caminhemos em direção a essa comunhão verdadeira, pura, gloriosa, preparada pelo Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.